E aí, amigos, tudo bem? Eu sou Sérgio Souza e você está no Só Acontece com a América. Galera, passando aqui para falar um pouquinho do jogo. Estou gravando o vídeo aqui no sábado pela manhã, né? O jogo foi sexta-feira, dia 20. O frio, até que não estava tão frio, não, mas à noite, 21h35, horário terrível para um jogo não muito bom também. América e Criciúma. Não muito bom para nós, né? O Criciúma até que eu acho que fez uma boa partida. Bom, jogo a gente vinha de uma vitória importante contra o Vila Nova. A gente estava esperançoso de mais uma vitória seguida dentro de casa, né? E vencemos fora e tem 2 jogos que a gente não ganha na nossa casa. Isso é um pouco preocupante. O América entrou em campo. Antes de tudo, eu queria primeiro agradecer o pessoal que está se inscrevendo no canal. Então tem gente nova se inscrevendo. O pessoal que dá os likes, continua dando os likes, continua se inscrevendo, compartilhe esse vídeo com os americanos que você acha que vão gostar, pessoa que gosta de futebol em modo geral, para dar mais engajamento e a gente ter mais gente aqui para a gente trocar uma ideia sobre o futebol e principalmente sobre o América, né? Bom, a América entrou em campo com 2 mudanças, né? Em relação ao time contra o Vila, porque o Miquel tomou o 3º cartão amarelo. Então ficou a América, entrou assim com o Matheus Mendes, o Samuel, bom jogo do Samuel, uma das poucas coisas boas que eu vi ontem no Independência foi o Samuel. Ricardo Silva, no lugar do nosso zagueiro Júlio. Desculpa, hoje eu estou meio gripado, a voz está falhando um pouquinho. Nós acredito que é uma alteração que eu não faria, vou falar lá mais pra frente. Lucão, Marlon, Cauã Diniz, Cauã Barros, Miguelito, que é outra mudança. Fabinho, Bigode e o nosso amigo Figueiredo. Bom, o América entra nesse estilo, nessa formação. Eu, no programa que a gente faz, né, no Resenha do Coelho, toda terça-feira às 8h30 tem a Resenha do Coelho lá. Recomendo demais, é um bate-papo que fica eu, Felipe Minto e o doutor Adolfo. Então, às vezes tem um convidado, a gente bate um papinho lá sobre a América, sobre os jogos. Terça-feira agora tem de novo, 8h30. A gente vai falar muito sobre o jogo do Criciúma. Eu adiantei a escalação, farei a mesma escalação, porém com o Júlio na zaga. A única alteração que foi feita o Júlio na zaga. E não funcionou. Não funcionou. Mesmo eu achava que o único senão que eu coloquei era o rebote do Ricardo Silva, continuaria com o Júlio, mas não influenciaria muita coisa, mas mais porque o Júlio é um jogador novo, que a gente tem que dar rodagem para ele, tem potencial de crescimento. Ricardo Silva, a gente sabe onde ele pode chegar. O América entrou em campo e nos primeiros 5 minutos já deu para perceber que o jogo não seria fácil. A marcação do Criciúma totalmente encaixada. Eles faziam uma pressão em cima dos jogadores do América que a gente não tinha saída. Cauã Diniz e Cauã Barros ficavam sobrecarregados e principalmente eles não estavam numa noite muito feliz no que se respeita à saída de bola. Não conseguiu sair, sempre jogando para trás. Não conseguindo dar um passe vertical que hoje os volantes, né, pede muito que você dá aquele passe quebra-linhas que prepara para assistência, sabe? E principalmente quando você tem um Miguelito no time, não conseguia dar esse passe. O Miguelito, ele não tem intensidade para jogar quando a América joga com 3 no meio de campo. O Miguelito não pode ser terceiro homem, porque ele não tem a intensidade que exige, né? Porque tinha hora que parecia que a gente estava jogando no 4-2-4. Era 2 caras no meio de campo, o ataque lá na frente, o time muito espaçado, na minha opinião, né? Figueiredo por um lado, o Bigode do outro. A gente não tinha um time não se aproximava como a gente viu do time do Criciúma. Parecia que tinha 16 jogadores do Criciúma em campo e 5 do América, porque eles bloqueavam muito as nossas saídas. E o Miguelito tentando se achar em campo como armador, que eu acho que não é muito a dele. Eu acho que ele é mais um ponta de lança, aqueles antigos ponta de lança que você tem, que ele fica mais livre para encostar nos atacantes lá na frente. E ele, nesse esquema com 3 jogadores no meio, e ele sendo o terceiro homem, sobrecarrega muito a função dele. A gente não consegue extrair o melhor do Miguelito, na minha opinião, tá? Ele é mais próximo da área, tanto do gol, né?
ele dá mais, ele consegue fazer mais jogadas. Mas o jogo foi transcorrendo, a gente tomando o Criciúma melhor em campo, e até que eles fizeram um gol, uma boa jogada, apesar do cara ter errado o chute, para ele tentou chutar e pegou errado, e a bola sobrou no atacante deles, que ele fez o gol. Mas aí 1-0 era justíssimo, tá? A gente começou a soltar, a partir dos 20 minutos, a gente começou a soltar com algumas estocadas, assim, mas nada que chamasse atenção. Mas o Criciúma já chegava perto da nossa área, sufocando a gente por meio da marcação. Um time muito organizado que esse ano, eles estavam mal no início, mas eles fizeram uma reformulação lá no elenco. Não lembro se trocou de treinador, mas eles tiveram. Eu fiquei um pouco impressionado com esse time. Esse time vai subir bastante, viu? Ele deve brigar mais em cima, porque a organização tática deles, de marcação, de saída de bola, de aproximação, um time muito interessante, muito interessante. E o América, eles encaixotaram o América não conseguia sair, fizeram 1-0. Tiveram a pouco de fazer o 2-0 numa falta lá que eles barram, quase que o Figueiredo faz contra o Matheus Mendes, fez uma boa defesa. Uma ótima defesa até, por sinal. E eu achei, né, quando eu fui no camarote com o Dedé, né, fui sorteado pro camarote, foi o meu filho Dedé no camarote, então, assim, de cima dá pra gente ver melhor o jogo. Então, eu não via saída pro América, sabe? Eu não consegui ver o América jogando. O Fabinho, muito isolado no canto, ele pegava a bola, não aproximava ninguém, não chegava ninguém, não tinha aquele o América não tinha aquele senso de agrupar jogadores onde estava a bola para fazer as triangulações. Então o jogador pegava a bola e ficava sozinho, tentando fazer alguma coisa sozinho, vinha 3 na marcação, 2 e tomava ali a bola fácil. E numa jogada assim que eu não esperava muito, o Fabinho tinha quase feito um gol numa das poucas boas jogadas que o América fez, com um deixado do Bigode, que ontem não foi bem, e o Fabinho chutou para fora, passou raspando. E aí a gente começou a dar uma chegada, o Miguel tentou chutar, a gente começou mais na vontade do que muito mais no jeito, né? E numa jogada, assim, meio despretensiosa, o Miguel pega a corta pro meio e ele acerta um belíssimo chute, um golaço. Valeu ontem foi eu ir pro camarote, porque tem os petiscos lá, né? Que o Dedé deitou e rolou. E esse gol do Miguelito, um golaço. E o América empatou o jogo. Mas não teve, no final do tempo, não teve aquela força para virar. Teve algumas jogadas assim que a gente não terminava muito bem, não concluía muito bem a jogada. E terminou o primeiro tempo, assim, um placar, na minha opinião, até injusto. Acho que o Criciúma foi melhor que a gente. Mas futebol, quem tem um jogador acima da média, igual o América está tendo com o Miguelito, tem essa vantagem. O cara tira uma jogada da cartola e empata o jogo. Voltamos para o segundo tempo, voltamos um pouco melhor. A gente concatenando as jogadas, tentando criar, mas rápida, mas a gente não conseguia chegar dentro do gol, sabe? Chegar chegar a ponto de concluir uma jogada. Tanto que eu não lembro do goleiro deles fazer uma defesa importante, né? Teve uma jogada do Fabinho que ele poderia ter tocado, mas eu acho que tinha que chutar. Ali na frente, atacante vai chutar pro gol mesmo. Ele chutou pro lado do goleiro, fez uma boa jogada. A gente tentava fazer as boas jogadas, mas a finalização da jogada não era bem feita. Não sofremos tanto assim, mas eles tiveram chances ainda, principalmente bola alta. Os escanteios deles são bem cobrados, e nossos escanteios, contra-técnico, os escanteios do América não entram como bola perigosa, né? É difícil, isso é uma coisa que eu fico impressionado com isso. Os escanteios deles são normalmente perigosos, a bola dava uma confusão na área pra gente. Eles tiveram uma chance no final que o cara saiu na frente do Matheus Mendes lá e quase que chutou. O Matheus Mendes fez outra boa defesa. O Matheus Mendes tem melhorado, né? Assim, outra coisa boa, o Matheus Mendes tem melhorado. Eu acho que a troca da preparação de goleiro tá fazendo efeito. Eu tô vendo ele mais ágil, principalmente naquela bola da falta. Ele era uma bola que difícil, né? Que ela desvia no jogador, no defensor do América. Ele faz uma defesa muito boa, muito difícil. Eu achei que era ser gol. E vou falar um pouquinho de Samuel. Não estou querendo encher a bola muito, mas o Samuel, não sei se vocês perceberam, nós paramos de ter aquele sofrimento pelo lado direito quando joga o Mariano. Fica aquele corredor lá que o Mariano deixava passar e os times exploravam muito o nosso lado direito. Agora está explorando o lado esquerdo do Marlon. Mas o Marlon não fez uma partida muito mediana, ele pode jogar mais do que aquilo que ele vem jogando. Não sei se é o esquema que está dificultando, se é desgaste, alguma coisa assim.
Mas pelo nosso lado direito, o Samuel tá feito boa partida, óbvio, né? Ele tem dificuldade um pouco, na minha opinião, na ida para o ataque, ele tem dificuldade, mas defendendo, que é um dos pontos principais do lateral, ele é um bom marcador, um excelente marcador. Ele me lembra quando começou, sabe quem? O Estevão, quando tem os mais antigos, de 92, 93, o Estevão era assim, o Estevão era muito forte na marcação, era difícil passar por ele, era um jogador, sabe, encardido para marcar, tinha umas dificuldades no apoio, mas a América era muito protegido do seu lado. Então, um ponto, gostei da partida do Samuel, gostei mesmo, assim, lógico, ele tem muito a evoluir, mas pelo menos estancou aquela sangria que tinha do lado direito do América, que era complicado a gente ter todo jogo a gente toma bagulho por ali, ou jogada perigosa, a gente tá agora está acontecendo do lado esquerdo, a gente tem que ver o que a gente pode fazer com um esquema de defender, de cobertura, alguma coisa nesse nível. Bom, agora eu vou falar um pouco, o jogo foi isso, aí terminou o jogo 1-1, pensando em resultado dentro de casa foi ruim, mas pelo que foi o jogo não foi tão ruim assim, vou te falar, porque o Criciúma acho que foi melhor que o América, na minha visão, taticamente, muito bem montado, muito bem, jogou o jogo, sabe? Ele veio aqui para conquistar pontos, quase sair com a vitória, então a gente teve o Miguelito que tirou um coelho da cartola lá, literalmente, mandou a bola para dentro do gol, porque se não é isso, ia ser difícil a gente empatar aquele jogo. Bom, terminou 1-1, a gente subiu um pouco na tabela, para a classificação foi horrível esse empate, mas pelo que foi o jogo, a gente não teve tanto... não tem tanto que reclamar não, tá? Não tem tanto que reclamar não. Agora, para o próximo jogo, acho que a gente tem que repensar nosso esquema, principalmente a aproveitar o Miguelito. O Miguelito, cara, ele é um jogador que você tem que... aquele jogador bom de bola, que então você tem que deixá-lo livre para extrair o melhor dele, sabe? É um jogador diferente. Eu, com 3 jogadores no meio, se você sobrecarrega muito a criação do Miguelito, ele tem que voltar lá atrás. Aquilo que acontecia com o Benítez, a diferença é que o Miguelito não machuca. O Benítez machucava, ele tinha que voltar lá atrás para pegar a bola, levar ela lá na frente, e é difícil. Então, se você arma um esquema, aí a gente vai ter que sacrificar um dos atacantes, na minha opinião, que é a coisa mais fácil que tem, porque não estão rendendo bem. Ou você tira o Fabinho, ou você tira o Bigode, ou você tira o Figueiredo. Minha opinião mesmo, eu tiraria o Figueiredo, mesmo vindo de boas apresentações, mas o Figueiredo é um jogador que ele alterna muito dentro do campo, ele faz umas jogadas boas, depois ele faz umas jogadas muito ruins, e eu acho que a gente precisa de mais gente competitiva no campo. E aí, eu até falei com o Dedé ontem, se eu fosse o Anderson Moreira, eu já voltava com substituição, eu colocaria o Elizari, tiraria um dos atacantes e adiantaria o Miguelito para jogar aquele ponta de lança. Aí ele gosta muito de jogar pelo lado esquerdo, onde fica o Fabinho, mas mesmo ele pode circular no ataque, não ter que ir lá na trás buscar bola, sabe? Lógico que ele vai ter que recompor, mas não vai ser a obrigação dele pegar a bola do Cauã Diniz, Cauã Barros, que não fizeram uma boa partida ontem, principalmente o Cauã Barros, uma displicência, fazendo umas jogadas estranhas, dando umas deixadinhas esquisitas. Já tem 2 jogos já que eu estou percebendo isso do Cauã Barros, ele não sei se a motivação baixou, o que aconteceu, mas a gente tem que mudar esse meio de campo, a gente tem que colocar 3 jogadores no meio de campo, que seja Cauã Diniz, que eu acho que ele protege bem, ele desarma bem, apesar de cometer alguns erros infantis, mas é um jogador em evolução, né, que vai ter altos e baixos, jogou muito bem o Mineiro, deu uma caída na Série B, mas eu acho que a gente pode contar com ele ainda. Com o Miqueias, porque ontem o time sentiu falta do Miqueias, o Miqueias contra o Vila Nova, a gente xinga ele, mas ele dá sempre opção, ele é o jogador que dá opção pro jogador jogar, a gente estava sem opção ontem. Um Elizari, e coloca o Miguelito, sabe, põe os meios de campo, mas o Elizari ele prepara, ele aparece para jogar também. E eu acho que quando tirou o Miguelito, colocou o Elizari, eu acho que o Elizari ele sente falta de algum jogador para jogar junto com ele. O Elizari é tipo aquele 8 antigo, sabe? Ele era o 8, ele preparava a jogada pro 10 dar aquela arrematada. Então, a gente tem que modificar esse meio campo. Acho que nós temos 4 homens no meio de campo, que o Miguelito pode pôr 3 homens, mas com o Miguelito flutuando, eles fazendo meio, fazendo lá, para o Miguelito não ter a obrigação
de ter que voltar. Que um dos melhores jogos nossos foi contra o Atlético Goianiense, o Miguelito estava jogando mais à frente. E jogou com o Elisário, até o Elisário jogou melhor, porque o Elisário tinha alguém para ele tocar a bola. E o time fluiu mais. Eu penso isso, acho que a gente praticamente tinha hora que a gente estava no 4-2-4 e isso quase foi mortal. O Criciúma bafava o nosso meio campo, a gente não tinha saída e não adianta você jogar com muita gente lá na frente se você não consegue levar a bola lá. Você tem que levar a bola com qualidade para que seja definido. E nós temos um cara que define. O Miguelito é um cara que define muito bem. Então vamos aproveitá-lo dele próximo à área, deixa ele mais próximo à área, como um ponta de lança antigo, sabe? Que jogando ali na frente. Bom, essa é a minha visão do jogo. Resultado ruim, mas do que ele foi o jogo, eu acho que foi o América achou um ponto na minha visão. O jogo, o América jogou bem mal. E próxima partida agora contra o CRB fora de casa, quem sabe, né? A gente começa a ganhar fora de casa agora, nós vamos, parece que a gente está invertendo as coisas, né? Começou a ganhar fora e não ganhar dentro de casa. A gente tem que equilibrar isso, ganhar dentro e ganhar fora de casa também. Beleza? Agora nós temos que buscar esses 3 pontos lá, porque deixou de ganhar, deixamos 2 aqui dentro da Independência. Um abraço a todos, até a próxima, e aí a gente vai estar no nosso Só Acontece com a América. Um abraço, galera.